Boa noite, segunda-feira, 12 de setembro. Hoje o Nesp Notícias discute o respeito aos direitos humanos depois da mudança no governo federal. Quem conversa com a gente é o presidente do Observatório de Educação e Direitos Humanos, o professor da Unesp, Clodoaldo Cardoso. E ainda... Presidente do DAI entrega o cargo e vereadores adiam nomeação de relator para avaliar a abertura de uma comissão especial de inquérito. Você vai conhecer a versão caipira do futebol americano. A modalidade vem crescendo aqui no estado e Lençóis Paulista foi palco de um jogo oficial. A gente começa esta edição com uma notícia que mexeu com a política em Bauru. Hoje pela manhã, o presidente do DAI, Giasone Cândia, entregou ao prefeito Rodrigo Agostinho uma carta com um pedido de demissão do cargo. Ele ocupava o cargo desde janeiro de 2013. O prefeito ainda não definiu um substituto. A saída de Giasone ocorre no mesmo dia em que a Câmara Municipal discutiu a abertura de uma comissão especial de inquérito para apurar uma declaração dada recentemente pelo agora ex-presidente de que o DAI não corta o fornecimento de água de grandes devedores por causa de influências políticas. Durante a sessão da Câmara de hoje, 8 vereadores solicitaram a instauração da SEI, mas a definição de um relator para dar o parecer foi adiada. O pedido de instauração de SEI foi feito pelo vereador Roque Ferreira e recebeu a assinatura de outros 7 vereadores. O objetivo é investigar uma declaração recente de Giasone Cândia à imprensa de que o DAI não corta a água de grandes devedores por influências políticas. Hoje pela manhã, Giasone entregou uma carta de demissão ao prefeito, que foi aceita. Logo no início, a sessão foi interrompida e os parlamentares fizeram uma reunião para definir o andamento do pedido. De um lado, vereadores exigiam prazo para que a Comissão de Justiça nomeasse um relator para dar um parecer sobre a legalidade da solicitação. De outro, parlamentares queriam agilidade na avaliação do pedido. O presidente da Câmara, Lima Júnior, avaliou processos anteriores de SEI e decidiu por uma votação nominal. Por 8 votos a 7, ficou definido que a Comissão de Justiça teria mais tempo para nomear um relator. Eu acho que nós precisamos ter muita cautela no momento. Nós estamos em um processo eleitoral e nós precisamos, com muita cautela, discutir com os nobres pares da Comissão de Justiça para que a gente possa dar um encaminhamento como necessita. O regimento no artigo 57, parágrafo 1º é claro. Apresentado o pedido de SEI, a Comissão de Justiça deve dar parecer em plenário. Dando parecer em plenário, você tem que constituir a SEI, né? Nós tomamos esse procedimento no caso Lacom e agora o procedimento foi alterado, né? Para atender quais interesses eu não sei. O que interessa para a população é saber quem são os grandes devedores de água e esgoto e quem são aqueles que, além de dever, não têm a sua água cortada por conta de influências que podem ser tanto do Executivo quanto do Legislativo. Se não há nada a temer, não deveria haver, na minha opinião, a postergação da instalação da SEI. Moisés Rossi, que é a favor da instauração da SEI, também acredita que o prazo pode esfriar a investigação e disse que vai adotar outras medidas. Eu já peguei uma cópia do pedido de SEI, já estou fazendo um ofício e estou encaminhando para o promotor. Agiliza a situação. Eu tenho certeza que o promotor não vai protelar e nem pedir prazo para instaurar o inquérito. Já o presidente da Câmara tem outra opinião. Essa preocupação, eu acho que ela não precisa ser levada a ferro e fogo, porque segunda-feira que vem essa discussão volta a ser feita junto à sessão ordinária da próxima segunda-feira. O pedido de abertura de SEI vai agora para a Comissão de Justiça da Câmara. O presidente, o vereador Roberval Sakai, tem 2 dias para nomear um relator que vai avaliar a legalidade desse pedido. E ele volta à pauta na sessão da semana que vem. A gente fala agora do tempo nesse finzinho de inverno que acaba na semana que vem. Ainda a gente vai ter que conviver com o sobe e desce das temperaturas. Os detalhes no boletim do IPMET.
A previsão do tempo até sexta-feira aqui em Bauru e região é de tempo estável, tá, com pouca nebulosidade, principalmente até quarta-feira, onde tem o predomínio de uma massa de ar mais seco, que deve manter as temperaturas elevadas. A gente deve ter máxima acima de 32 graus, né, durante as tardes. E a partir de quarta-feira, essa temperatura deverá cair devido à passagem de uma frente fria pelo litoral do estado, que não trará chuva para o interior, mas vai aumentar a nebulosidade e com isso declinar as temperaturas, ficando entre 24 e 26 graus aqui na nossa região. Nesse período de transição, a gente ainda vai ter assim, dias alternados, ou seja, períodos alternados de temperaturas elevadas, temperaturas ainda baixas, até realmente começar a nova estação. A terça-feira vai ser com tempo estável em todo o estado de São Paulo. Para Bauru também não tem previsão de chuvas. Agora a umidade do ar é de 39%. Praticamente não venta neste momento. Hoje, no início do dia, fez 17 graus. E à tarde a temperatura subiu para 33. Amanhã os termômetros devem variar entre 19 e 35 graus. Depois do intervalo, você vai conferir as curiosidades de uma partida do Caipira Bowl. É um campeonato de futebol americano na modalidade flag, que vem ganhando cada vez mais espaço aqui no interior de São Paulo. Voltamos já já. Começou hoje e vai até o dia 10 de outubro o período de inscrições para o vestibular 2017 da Unesp. Neste ano, os candidatos vão disputar 7.365 vagas em 163 opções de cursos. Os interessados devem se inscrever pelo site da Fundação Vunesp. A taxa de inscrição é de R$ 170, mas os alunos que estão no último ano do ensino médio da Rede Pública Estadual de São Paulo podem se inscrever com desconto de 75% na taxa. As provas da primeira fase vão ser aplicadas no dia 13 de novembro. O assunto agora é esporte. O futebol americano vem ganhando cada vez mais adeptos aqui no estado de São Paulo, numa versão chamada de flag. Já é tradicional o torneio que reúne as equipes paulistas, o Caipira Bowl. Ele é itinerante, leva as rodadas do campeonato para diferentes cidades. Lençóis Paulista foi palco de um jogo neste fim de semana. Neste domingo, o estádio Vagulão, em Lençóis Paulista, recebeu a 29ª rodada do Campeonato Paulista de Flag Football, uma das vertentes do esporte. O torneio é organizado pela APFA, a Associação Pro Futebol Americano. Quem acompanha os jogos pode não entender bem as regras, mas gosta do que vê. Kazu veio assistir o filho jogar e trouxe o amigo pela primeira vez. Entender das regras não entendo muito, mas assim, o esporte em si eu gosto bastante, né? A gente sempre praticou, né? A família inteira praticou esporte, né? Então tudo que é esporte acho que é saúde, né? É interessante. Eu acompanho bastante o futebol americano, né? A NFL pela televisão, né? Agora a primeira vez que eu estou vendo aqui, estou entendendo as diferenças de regra, né? É um jogo mais voltado para estratégia, não tem tanto lance violento como é no futebol americano, né? Então fui até pesquisar pela internet aqui agora mesmo para entender como é que é a marcação dos pontos e está sendo bem legal. Murilo é membro da associação e técnico do time da casa, o Readers. Para ele, a competição ajuda a tornar o esporte mais popular. O campeonato surgiu em 2010, né, aqui mesmo no interior, e ele começou pequeno, né, com 5 equipes participantes e tal. E com o passar do tempo, mais pessoas foram se interessando pelo esporte e o campeonato foi crescendo. E tanto que o pessoal da capital também passou a participar, passou a integrar o campeonato. Os times competem em 2 grupos chamados de conferências. Os da capital jogam pelo Metrópolis Bowl. Já os do interior disputam o Caipira Bowl. Os campeões de cada conferência jogam a final pelo título do estado. Neste ano, 31 equipes estão na competição. De um lado do estádio, os Readers se preparam para ir com tudo para cima dos adversários. Mas eles entram em campo sabendo que não vai ser fácil. Participar de um esporte que não é nem um pouco reconhecido no Brasil,
sem nenhum tipo de patrocínio, sem nada, é difícil. Mas quando a gente ama, a gente faz acontecer. Apesar da desvantagem na competição, os jogadores reconhecem que o crescimento do esporte nos últimos anos contribuiu para o desenvolvimento do time. Por ser um esporte de contato, né, a galera está mais acostumada com o futebol. Né, agora já vive jogando futebol ali, é o soccer. Mas a galera vem para outro esporte, que gosta de um esporte de contato, quer brigar mesmo, na jogada, não sair na mão. Mas a pessoa gosta, as pessoas gostam, entendeu? E isso vai trazendo mais gente, e a galera vai gostando bastante. Como em toda competição, apenas uma equipe vai levar o título. Mas todos eles concordam em um aspecto. Nossa taxa de crescimento está sendo muito grande ano a ano. E é isso que a gente busca, né, cara? Eu, como sou um dos pioneiros aí na liga, o nosso sonho é ver nossos filhos, nossos parentes, todo mundo desde pequenininho começando no flag, porque mais pra frente vai que vira um esporte profissional. Então o flag vai servir de base realmente para quem quiser seguir uma carreira no futebol americano, né? E apesar do esforço, não deu para o Lençóis Paulista Raiders. O time perdeu para o Avaré Scorpions por 24-6. Esta era a última chance do time se classificar para a fase decisiva do Caipira Bowl. Os playoffs começam no dia 23 de outubro. É possível acompanhar as informações sobre o Paulista de Flag no site do torneio. Em relação ao segundo turno, a legislação eleitoral prevê que em municípios que tenham mais de 200 mil eleitores, é obrigatório ter o segundo turno. Então, Bauru, por ter mais de 200 mil eleitores, tem a obrigatoriedade de ter o segundo turno. Existe uma exceção, que é para aquela eleição que tenha candidatos que tenham acima de 50% dos votos válidos, que são excluídos os brancos e nulos. Aí sim você tem o número dos votos válidos. Se tendo mais de 50% dessa votação, aí você não tem o segundo turno. Somente por este motivo. Não chegando a 50%, obrigatoriamente tem segundo turno. Depois do intervalo, vamos falar de respeito aos direitos humanos depois das recentes mudanças no cenário político nacional. A gente recebe o presidente do Observatório de Educação e Direitos Humanos, o professor da Unesp, Clodoaldo Cardoso. O intervalo é bem curto, continue com a gente. Voltamos, a gente fala agora de respeito aos direitos humanos. Nesses tempos de forte repressão, há manifestações contra o governo Michel Temer e também de retrocessos em áreas que são ligadas a essa questão. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o coordenador do Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp, o professor Clodoaldo Cardoso. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço, Larissa. Boa noite. Boa noite. Professor, essas manifestações dos últimos dias que se opõem ao governo do novo presidente Michel Temer, elas têm sido marcadas por uma forte repressão da polícia militar. Uma jovem perdeu a visão de um olho depois de ser atingida por um estilhaço de bomba. Um grupo de jovens foi preso mesmo antes de a manifestação começar. Depois se descobriu que um capitão do exército se infiltrou numa rede social, forjou uma outra identidade para espionar esses jovens. Esse tipo de repressão, professor, ela faz sentido num Estado democrático de direito? Realmente nós estamos vivendo tempos sombrios, numa ditadura frágil, que já era frágil. Uma democracia. Uma democracia. Uma democracia que remete mesmo. E que nós estamos presenciando uma avalanche de atitudes autoritárias, tanto diretamente em decretos e projetos do governo, como a repressão às manifestações democráticas na rua. Né? A população tem o direito de ocupar as ruas e se manifestar. Então, de qualquer forma, essa repressão, ela já vinha, né? Quer dizer, ela existe na Polícia Militar, já é uma tradição, porém agora parece que uma ação sistemática, né? Sistemática e orientada, vamos chamar assim. Então, isso está nos preocupando muito, que a tendência é que isso aumente a violência, né? De reação a essa repressão.
E um outro aspecto muito singular dessa repressão, professor, é a violência contra os jornalistas. Desde as manifestações de 2013, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ela vem contabilizando os casos de violência contra jornalistas durante essas manifestações, quer dizer, no exercício das suas funções, já são 293 registros. E é uma violência que parte tanto da polícia, deliberadamente, sabe que é um jornalista trabalhando, quanto da própria população, né? Aí tem dois aspectos, né? Primeiramente, do ponto de vista do princípio ético e democrático, né? A gente deve se posicionar contra qualquer tipo de violência, né? Num Estado democrático de direito, seja contra pessoas, contra patrimônios, de qualquer forma de violência. Porém, essa violência da polícia militar, sistemática, também bem focada nos jornalistas, ela tem que se explicar. Por que age assim? Agora, quanto à população, existe não uma justificativa da violência, mas uma explicação estrutural. Quer dizer, nós temos uma democracia onde os meios de comunicação não são democráticos. Então, isso é claramente perceptível. Veja você as manchetes sobre economia, nem sobre política, sobre economia, até o impeachment, e no dia seguinte, após o impeachment, mudou o tom sobre a economia. E não mudou nada da economia. Então, a grande imprensa no país, ela está nas mãos ainda de uma classe que não é democrática e que apoiou a ditadura, e a população percebe isso. Daí essa reação na rua contra a depredação, contra desde jornalistas, chutar carro de jornalista, depredar uma agência de notícias, né? Por quê? Porque enquanto não houver uma democratização dos meios de comunicação, atendendo a todas as vertentes políticas. Nós temos países como a França, que tem 3 ou 4 jornais de linhas totalmente diferentes e são grande imprensa, não é que sobrou para a imprensa da esquerda os panfletos da esquina, não. São jornais de grande potencial, seja de direita, seja de esquerda. E o governo mantém esse equilíbrio como algo importante para a democracia. E nós temos no Brasil apenas um grande monopólio da comunicação via o próprio poder econômico e agora via até atos do governo impedindo e tirando, intervindo nessas empresas de comunicação, seja empresas públicas, né? Professor, uma medida desse governo, e a gente sabe que é um tema muito caro, a sua área de atuação, ele exonerou membros da comissão de anistia e nomeou outros membros que são acusados de terem ligação direta com a ditadura militar, apoiaram a ditadura militar. O que representa esse retrocesso para essa comissão, professor? Desde a direta já, né, a nossa democracia ela avançou, mas com um pé dentro da ditadura, né? As grandes forças que dominavam a ditadura, elas ainda estão dando as cartas na política, né? E tem partidos que representam isso. E justamente nesse aspecto vai aparecendo claramente a posição do governo. Então aqui você demite, exonera um grupo de pessoas tradicionais, fizeram um trabalho maravilhoso, talvez pouco conhecido da população. A população conheceu mais a Comissão da Verdade. A Comissão da Anistia é muito antes da Comissão da Verdade, né? Fazendo uma espécie de justiça de transição, de reparação dos danos morais, né? E que veio até em Bauru, nós fizemos até em Bauru a caravana da anistia, e de repente esse grupo é exonerado, né? E nunca foi assim exonerado, eles se saíam por livre e espontânea vontade.
Então é preocupante esse posicionamento também. Professor, muito obrigada por aprofundar essas questões aqui no Nesp Notícias. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade da gente sempre estar falando aí numa sociedade mais justa, porque qualquer assunto que se trata no Brasil, se não tiver o elemento justiça social, igualdade e superação dos abismos de desigualdade social no Brasil, eles são falhos, eles são fadados ao fracasso. Perfeito. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.